portanto, estamos aqui assim a olhar para a Igreja da Misericórdia. Este conjunto é um conjunto setecentista, não é? Todo ele pertence à Misericórdia e onde hoje está a Liga dos Amigos de Alenquer, em tempos foi uma enfermaria. Uma enfermaria para os frades. Até meados do século XX funcionava aqui o Clube Alenquerense, que era o clube das elites alenquerenses, não era qualquer pessoa que lá entrava. Cá em cima foi a casa onde eu vim morar, que assim para Alenquer, da parte de cima, havia uma coletividade. Dizia-me que era a Liga dos Amigos de Alenquer. Eu vim para uma terra desconhecida no termo de pessoas, não é? Porque eu já conhecia Alenquer há uns tempos. E então comecei a contatar as pessoas, a falar com as pessoas, a arranjar uma roda de amigos. E é claro, quando me dizem que de facto a Liga dos Amigos de Alenquer tem um teatro. Um teatro, é claro. Isso era o meu hobby principal, era o teatro, não me diga, isso é verdade. E levaram-me lá, apresentaram-me lá a direção, admirei o teatro e de facto aquilo é uma joia, para mim é uma joia da coroa, como se costuma dizer. Este teatrinho, como assim é tratado na obra do Guilherme João Carlos Henriques, nasceu por volta de 1890, que aliás foram uns anos muito ricos aqui na Vila de Alenquer culturalmente. Veja, em 1890 nasce a banda da Sociedade Filarmónica Operária Alenquerense. Passado um mês, nasce outra banda. Chegou a haver duas bandas em simultâneo em Alenquer, com grande rivalidade, que foi a Banda da União e Recreio. E nasce este teatro aqui, dentro do Clube Alenquerense, que era um clube de elite, que teve a Sociedade Dramática. Na altura, a Sociedade Dramática Alenquerense que veio para aqui, com um projeto para fazer aqui o teatro, que na altura não era na parede. Não sei se conhecem o teatro. Sim. Já viram o teatro por dentro? A sala de teatro? Ainda agora lá estivemos. Sim? Sim. Pois. Repara numa coisa, aquilo é uma joiazinha. Aquilo é uma joiazinha, é um teatro tipo italiano, não é? Mas muito bonito, que já nem se fabrica, nem se faz agora salas como aquela, não é? José Juvencio da Silva não era arquiteto, mas era um homem com extrema habilidade, muita experiência no ramo da construção e deixou aqui, marcou Alenquer dessa época com projetos significativos, alguns que estão de pé, continuam a estar. Quando se tratou de decorar o teatro, houve a participação e o contributo de um senhor que era aqui professor de desenho industrial na escola de Damião de Góis, que foi o Sr. Manuel Gonçalves Viana. Era um homem com extrema habilidade para o desenho e a ele se deve, portanto, esta boca de cena, lindíssima. Teve a colaboração de um outro homem do Teatro de Alenquer, que foi o Luís Azambuja. O Luís Azambuja era também um outro homem extremamente habilidoso. Ele era um artista na sua profissão, porque era o debuxador na fábrica da Chemina. Debuxador, portanto, são aquelas pessoas que fazem os desenhos para depois serem dados às peças, aos tecidos, aos chairos. Naquele tempo os chairos da Chemina tinham imensa fama em todo o país. O Luís Azambuja era um grande músico e normalmente era ele que fazia as músicas para as representações teatrais que se faziam aqui em Alenquer. Muitas delas, portanto, já eram ao tipo revisteiro, não eram peças... Também se fazia muito teatro sério, evidentemente, dramas e tudo mais, mas também fez sempre em Alenquer muito teatro de revista, portanto, espetáculos musicais, e não era difícil porque naquele tempo havia muitos músicos, toda a gente tocava um instrumento, não é? E havia vários agrupamentos aqui em Alenquer. Tem em Santa Catarina, a saída da vila, que era naquele tempo, hoje está tudo ligado, mas naquele tempo era um bairro, havia um agrupamento musical que era o Pedro de Alenquer. Fez teatro nas oficinas, por exemplo. Por exemplo, o Gílio estreia a sua primeira revista, Alenquer e a Cepa Torta, que foi a grande pedrada no Charco, em 54, onde é hoje o tribunal, havia uma oficina de automóveis. E é aí que eles empurravam os carros para um lado e para o outro para fazer os ensaios. Depois dos espetáculos, não sei se punham os carros na rua, possivelmente punham os carros na rua. Lembro-me também de depois dizer que
Penso onde é aquele posto de gasolina da Galp que hoje está abandonado, também se fez teatro por aí. A sede do Benfica, de Alenquer, que ficava em frente. Eu lembro daquilo ter um palco pequeno, não sei se chegou lá a fazer teatro ou não sei. Há também o teatro em Camarnal. No Camarnal também tem um teatro muito pequenininho, muito giro, muito engraçado. Chegamos a ensaiar numa fábrica abandonada, ali ao pé da Romeira, no Santo Inquérito. Pronto, e vou falar muito desta peça porque foi a peça, sem dúvida nenhuma. E depois, os espetáculos começaram no Camarnal. E depois fomos a vários sítios, mas foi essencialmente lá. O espaço ainda existe, sim. Hoje em dia não há teatro, mas há outras atividades, né? Tem zumba. Tem tudo a ver com o teatro, não é? Mas o engraçado é isso, é que temos espaços muito pequenininhos, né? Mas muito específicos. Falam que era muito bonito. Penso que há algumas coisas que podiam ser mais bem cuidadas, o centro histórico. Sei lá o que é que me marcou mais, não sei. Se calhar, portanto, a parte cultural. Eu comecei com 17 anos, a andar nestas andanças, e foi por acaso. Havia uma coisa que se chamava, como chama-se castings. Na altura não. Na altura havia para os panfletos e dizia, gosto deste teatro, aparece. E, neste caso, era a primeira, que era uma revista do Gírio, no Sporting, que era um link de cima a baixo, e que a música era do Alves Coelho Filho. E o casting que havia era se as pessoas tinham que saber dançar e cantar. Eu não sei cantar nem sei dançar. Mas eu devia haver tanta falta de gente. Me disseram que eu tinha muita gente para cantar e muita gente para dançar. Então foi aí que eu estrei em 73. E depois fui andando até hoje. De facto, o Sporting também marcou na altura. Portanto, o teatro na altura sabia lá o que era o teatro. Por Alenquer passavam companhias itinerantes. Não é? E passavam, não era para fazer uma representação a duas. Elas andavam, as grandes companhias andavam em itinerância e acabavam por ficar 1 mês, 2 meses e às vezes até mesmo 3 meses num determinado local. Tudo dependia da assistência, portanto, às suas representações. É por isso que nasce em Alenquer em 1848, salvo erro, mas nos anos 40 seguramente, do século XIX, uma artista que é a Adélia Soler. Portanto, é um vulto grande também do teatro português, que nasceu aqui em Alenquer. Ela representou no ginásio e foi com uma companhia do ginásio que foi para o Brasil, onde morreu muito nova, porque quase toda a companhia de teatro que saiu aqui de Portugal para o Brasil foi vitimada pela febre amarela. Primeiro morreu-lhe o marido, que era ator, era um distinto ator, e depois acabou por ela morrer também. Essa, a Adélia Soler, é outro nome distinto do teatro que nasceu aqui em Alenquer. Temos a Palmira Bastos, que nasceu em Aldegavinha, também os seus pais pertenciam a uma companhia itinerante. Portanto, a passagem pelas terras, principalmente pelos grandes aglomerados urbanos de companhias de teatro itinerantes, portanto, foi sempre constante ao longo de todo o século XIX, não é? E certamente nunca deixaram de passar por cá. Agora, nós temos conhecimento dos locais onde se fez teatro em Alenquer, principalmente através da imprensa local, que então se publicava. E a imprensa local em Alenquer tem o seu início também nos anos 70 do século XIX. Aí se publicou o primeiro jornal cá em Alenquer, que foi o Alenquerense, que era um misto de Alenquer e de Vila Franca ainda. Depois veio-se a publicar uma segunda edição do Alenquerense, essa sim, já feita numa tipografia cá de Alenquer e já só com temas de Alenquer. Sabes que o primeiro teatro que houve, ou que se conhece como teatro que hoje, como nós o concebemos hoje, não é? Era aí onde eram os espaços do Conselho. Depois foi demolido, era uma coisa que se chamava o celeiro das jogadas. As jogadas eram um imposto que era pago em espécie e era ali armazenado, mas também serviu para muitas outras coisas, até para o primeiro teatro da Vila de Alenquer, mas também era caserna onde as tropas que se deslocavam ficavam, não é? E se acortelavam quando era necessário, mas era tudo mais para lá, já na traseira deste edifício.
Mas também este edifício já conquistou um pouco aquilo que era as Casas Velhas da Câmara, como se chamavam, e também o celeiro das jogadas. Isto é a primeira notícia que é disto, é 1840 ou 41, não sei. Aqui o Bento Pereira do Carmo, que era daqui da Alenquer, estadista e um liberal, e que dizia esta casa que foi argamassada com suor e lágrimas serve hoje para as pessoas dançarem, cantarem e fazerem o seu teatro. Isto a partir daí depois é quando vem para aqui, quando fazem depois a Sociedade Dramática, que em 21 passa a ser o Teatro Ana Pereira, e havia mais 2 teatros em Alenquer. Eu penso que disse outra vez onde é que era, ali no meio da calçadinha. Onde é que ficava o antigo teatro? Havia naquela rua, havia um lá embaixo nas arcadas, não era? E havia aqui algures outra coisa. Funcionou, está a ver este edifício aqui que se vê em pena. Depois a seguir há um que tem umas janelas no telhado. Sim, sim. Isso era a Ermida de São Sebastião. A partir do momento em que temos imprensa, sabemos que se fez muito teatro no teatrinho. Havia sempre este carinho pelo teatrinho da Arcada, das Arcadas do Espírito Santo, onde era a sede da banda Sociedade Operária, Filarmónica Operária Alencrense, e fez também teatro na antiga Ermida de São Sebastião, aqui na calçada Francisco Carmo, que era a sede da União e Recreio. Também, por acaso, é um edifício interessante, porque funcionou em muita coisa. Foi sede de uma banda, fez lá teatro, foi o primeiro animatógrafo que houve cá em Alenquer, foi a Sopa dos Pobres ao tempo da Primeira Guerra Mundial, que foi uma instituição de inspiração sionista que nasceu aqui em Alenquer, porque havia uma grande população operária, que as fábricas fecharam lá porque não havia matéria-prima para produzirem e, portanto, graçou aí a fome. E então nasceu, devido à iniciativa principalmente de Maria Emília do Carmo, que tem uma rua aqui ao pé de onde nós estamos, aqui, esta rua que dá para a Judiaria tem o nome dela, porque ela morava precisamente aqui neste bairro que nós hoje chamamos de Judiaria. A Maria Emília do Carmo fundou a Sopa dos Pobres, teve grande apoio dos poderes autárquicos da época, e foi aí que teve a sua sede e foi aí que funcionou. Portanto, está a ver, é um edifício extremamente interessante. Depois, mais tarde, veio a ser, pertenceu ao industrial Lafauri também, foi adega, foi armazém, pertenceu à sua filha por herança, a Dona Carolina Lafauri, e mais tarde veio a ser armazém da Câmara, e funcionaram ali os serviços da armazém da Câmara. Hoje foi vendida e é uma casa particular. Temos essas referências simultâneas ali por volta de 1890 em diante. O Teatro da Arcada esteve particularmente muito ativo quando se deu a República. Portanto, esteve muito ativo nessa altura. Várias companhias que por ali passaram, em Isadora, era o Salomão Lemos de Figueiredo, portanto, fazia-se. Mas nessa altura já se fazia teatro também aqui no Ana Pereira e fazia-se teatro. Portanto, eram estes 3 locais, fundamentalmente, na antiga Ermida de São Sebastião, no Teatrinho da Arcada e aqui no Ana Pereira. Portanto, estamos a falar de finais do século XIX, princípios do século XX. Em 58, a Liga dos Amigos de Alenquer, não sei se isto é verdade, ou se está mesmo certo. Em 1958, a Liga dos Amigos de Alenquer veio para aqui, como o teatro estava integrado também, portanto ficou com o teatro. E vai fazendo aqui algumas récicas, algumas coisas até. Sei lá. Eu lembro de uma coisa gira que quando havia a chamada catequese, que os meninos tinham obrigados a ir à catequese, havia aqui a projeção de filmes, ao sábado, penso que era ao sábado à tarde. Isto depois vai-se degradando, depois eles em 70 e poucos, isto começa a ser remodelado, depois em 80 isto vai ter mais uma remodelação, e depois entra completamente em declínio, e agora de facto é quando teve as grandes obras, ou pelo menos para nós foi as grandes obras que onde se gastou mais dinheiro e onde se tornou, portanto, isto mais confortável. Isto tinha uma plateia muito bonita, porque eram umas cadeiras em ferro, lembro disto. Eram umas cadeiras em ferro que levantavam o assento. E ainda andei agora há tempos andei à procura disso, como disseram que estava no ferro, só que já não consegui encontrar nada disso. Mas é um teatro muito bonito, isto é um teatro muito bonito. Aliás, é o único teatro, com conceito de teatro, como nós falamos hoje, no Conselho de Alenquer. Contemporâneo se calhar com o Bom Barral, com o Rosa Brazão do Bom Barral. É um teatro que, se dizem os técnicos e quem percebe
destas coisas, que está construída à veneziana. O que é que isso quer dizer? Tem um belíssimo palco, uma grande profundidade, e por debaixo do chão existe uma caixa que lhe dá uma sonoridade, quer dizer, dá uma acústica, dá-lhe uma acústica muito especial. Portanto, era com isso que queriam dizer à veneziana. À veneziana, nas suas proporções e também nesse pormenor técnico dessa caixa que existe debaixo do palco e que lhe dá uma sonoridade própria e que foi mantida agora quando se fez a recuperação do palco. Já aqui vem. Serve os homens. Já estão lá fora no pátio a beber. Saiam por onde entraram. Não quero que passem por aqui. O Pepe Romano ia no acompanhamento. Poesia. Em 75, formámos a Cooperativa Cloco, que era uma cooperativa de ação cultural. Tínhamos secção de cinema, teatro, música, atividades infantis. Andámos a tentar fazer uma infantária, que era uma coisa que não havia em Alenquer. Isto funcionava um bocado para onde é hoje o Museu do Vinho. Portanto, nós saímos do Sporting. Havia uma outra associação que era o COPAC, que era das pessoas que estudavam à noite. E conseguimos fazer uma fusão com algumas pessoas do COPAC. Houve sempre alguma rivalidade que eu nunca consegui perceber porquê. E formámos uma coisa que era, de facto, Cooperativa Cloco. E trabalhávamos onde é hoje o Museu do Vinho. Claro que andávamos sempre com a casa às costas, foi uma casa que a Câmara nos cedeu. A primeira peça que montámos foi a noite de 28 de setembro, com uma encenação do Afonso Valério. E lembro quando fizemos a estreia, convidámos, portanto, os moradores da zona. Porque, pai, eles viam entrar toda a gente, estamos a falar de 75, 76, viam entrar rapazes e raparigas, que nessa altura tínhamos para uns 30, e então, fizemos a estreia, precisamente, vamos convidar os habitantes ali assim da zona para vir à estreia do espetáculo. Fizemos muitas coisas giras. Lembro que o Bando fez aqui, nessa altura, chamadas atividades infantis, o Bando fez aqui muitos espetáculos. Fizemos cinema. Tentámos criar uma coisa parecida com é que se chama? Agora não lembro. Com Cineclube, exato. Em termos musicais, ainda houve um grupo de música popular, vamos lá, e que dura até 82. Andámos com isto tudo, andávamos sempre sem casa. Eu lembro-me que, onde é hoje o Parque das Tílias, portanto, nós tivemos que sair, como é que isto era sempre coisas decididas pela Câmara, tivemos que sair de lá. Cederam-nos uns pavilhões que havia da escola, que eram os pavilhões de madeira que havia no Parque das Tílias. E nós estávamos a fazer lá uma sala, estávamos a montar uma sala. Vamos de férias, quando chegámos cá, já uma grande parte dos pavilhões já tinham desaparecido e aquele, por acaso, que ainda tinha projetores e outras coisas, as pessoas estavam a desmontar aquilo, tiveram a consciência de não mexer naquilo. Portanto, isto depois vem, e foi em 82 faço a minha primeira encenação, ainda na Colóquia, o Circo de Fantasia, o Palhaço Teimoso, que era para a infância, do Alberto. Pronto, isto depois entrou um bocado no marasmo, em 85, de facto há aqui aquela história da revista, não havia sítio para trabalhar, não é? As coletividades não estavam muito abertas ao teatro, se calhar também não havia muita gente aberta para querer vir para o teatro. Em 86 ainda faço parte de uma revista do Júlio, que é a parte mais alta, que é a Água Pé Nova. Depois há de facto aqui um vazio, fazendo umas coisinhas que eu achei interesse. Em 98, o Afonso Valério, já tinha trabalhado comigo em Alenquer, estava no Segado em Alverca, convida-me para ir fazer uma peça, depois estive lá 12 anos. Ao fim de 12 anos, disse assim, não, vou regressar a Alenquer.
Isto, pá, porque o próprio projeto Cegado, o Valério depois saiu, eu também faço a minha segunda encenação, que era o que já não lembro como é que se chamava. Crónica Tribunal aos Professores Fagundes. Mas depois isto já não é o meu projeto, já não é o projeto Cegado, é o projeto que nós vimos o Cegado na altura, como se não, vou gostar lá, como continuávamos a na ter sala, pá, assim, vou fazer teatro de rua, é a solução. E então, para o primeiro espetáculo que nós fizemos, que era o Rezando de Volta da Guerra, e é daí que surge o nome do grupo, porque é que nós éramos 4 atores, tínhamos um burro, dizia, esta estação tem que ter um burro. Se o ponto de correr é teatro de rua, para os burros, tem que ter um burro. E é daí que surge o nome do grupo, Truque de Teatro dos 4, que éramos os 4 atores e o burro. Pronto, a partir daí fizemos teatro, fizemos ainda uma, depois fiz a farsa de Mestre Patelano também como teatro de rua, e depois fiz, pá, sei lá, já, tanta coisa que eu já não lembro, mas que veio até hoje, pá, que veio até hoje. Mas, portanto, o arranque, de facto, da trupe é em 2001, salvo. E veio até aqui. O grupo ainda se chama, ainda tem o mesmo nome? Tem o mesmo nome. Aliás, está registado com este nome. Foram 23 anos que eu tive naquela coletividade, que eu dirigi aquela coletividade, em vários lugares, em presidente, em vice-presidente, em tesoureiro, em secretário, sei lá. E é onde desenvolvi também a parte teatral. Digamos que apresentava uma média de 2, 3 peças por ano de teatro. Este teatro está aqui graças a ele. Eu vejo muito isso assim. E é um exemplo, acho eu, né, para nós. Mas de facto foi um grande obreiro de recomeçar tantas obras do teatro, do Ana Pereira. Ele chamava isto, este teatro, a cozinha do Ana Pereira, que se chegaram, portanto isto já com o tempo, mas quem estava cá na altura na direção, chegaram a fazer aqui assim porcos assados aqui dentro. Isto era uma cozinha, pronto. E o Virgílio, ele estava um bocado como homem de teatro. Um dia dizem eu, portanto, eu vou para o presidente de direção, mas um dos meus primeiros, uma das coisas que eu quero fazer é recuperar o teatro. E tenta. E conseguiu. Portanto, isto não se. Portanto, houve muita gente que trabalhou aqui assim, né? Houve muita gente que trabalhou aqui. Depois houve aqui alguns choques, quando nós viemos para cá e quando nós assumimos a direção da Liga, porque eu estou a jogar nos 2 carrinhos, sou diretor da trupe e diretor da Liga. Houve aqui alguns choques, pelos velhos do Restelo, mas tudo isto ultrapassou. Esta direção que está agora é de facto uma direção que tem cuidado com o teatro, porque também lá está uns rapazes que são dedicados a isso, que é o caso do Álvaro, que digamos que é o mentor da parte teatral. E pouco estão aqui a renovar as coisas e têm feito um bom trabalho, até porque também existe a Companhia de Teatro Os 4 e o Burro, que é uma companhia de teatro amador aqui do Conselho, que tem feito aqui as peças. É a companhia residente aqui deste teatro, não é? Este teatro que está hoje era um monte de lixo. A plateia era uma entulha. Assava um porco aqui na plateia. Palco todo podre. Só depois disso nós é que fomos convidados então a integrar a direção da Liga dos Amigos de Alenquer e daí começámos a recuperação do Teatro Ana Pereira. E também graças a eles também, é que também têm renovado muito este teatro, porque todos os atores fazem um trabalho de associativismo, não é? Fazem teatro por gosto e depois o dinheiro reverte toda a remodelação do Teatro Ana Pereira. Além das peças, depois temos o trabalho todo, é cenografia, é fazer tudo. É tudo feito por nós. Então, o trabalho não duplica, às vezes triplica ou quadriplica. Em 77 fizemos aqui uma estreia, porque não havia uma altura, havia uma cooperativa de ação cultural, que era a Colóquio, e que estreámos aqui uma peça que era, como é que se chamava? Era Uma Vez um Rei. Portanto, nesses anos todos, dos anos 60 até 77, nunca mais tinha vindo. E nós, na altura, fizemos aqui, estamos a falar de 85. Houve um dramaturgo em Alenquer, que era o Manuel Gira, um dramaturgo de revista,
E nós fizemos aqui uma antologia, portanto, de todos os seus textos, ou de uma grande parte dos seus textos, uma coisa que se chamava Revista para ser Revista. Depois regressei, de facto, com essa história da Revista para ser Revista. E depois regressei agora em 2010. E então de cá fizemos o Felizmente ao Lar, o Velho Raposo, o Sandy Bomberg, a Avó e a Operação Pimba. A Bira do Morto foi a nossa última peça. Entretanto, comecei a escrever, de facto, peças de teatro para a Liga dos Amigos de Alenquer, onde representava e escrevia. Era autor e ator. O Virgílio, eu já apanhei, portanto, o Virgílio, sei lá, 2005, por aí, que eu conheci o Virgílio, não, mais cedo, talvez, em 82, havia no Conselho de Alenquer 8 grupos de teatro. Nós fizemos as primeiras jornadas do Teatro Amador em Alenquer, em que havia 8 grupos, 8, 7, por aí, não sei. E já nessa altura a Liga tinha teatro. E acho que é a primeira vez que eu tenho assim mais contacto com o Virgílio. Depois, fomos aproximando, éramos homens de teatro, com algumas ideias diferentes sobre o teatro, mas é teatro. Em 2009, eu convido para fazer parte da trupe de Teatro Escola. Ele em 2008, fui para o Sporting, e montei alguns espetáculos no Sporting, ele estava na direção do Sporting. Eu era presidente do Sporting Clube de Alenquer, 11 anos também, porque aquilo fez aqui na terra, e cheguei a pertencer, à Liga dos Amigos de Alenquer, ao Sporting Clube de Alenquer, à Suma, à Banda, aos Bombeiros. Aquilo era um caso sério, porque as pessoas convidavam, pronto, e eu dizia, está bem, eu era como os burros não fazem assim, é que foi com eu, está bem, pronto, é verdade. E então o Álvaro foi trabalhar para o Sporting, fazer teatro no Sporting, também tem uma boa sala. O que é uma sala? Um plano, não é? Problema das cabeças. E então, ainda se fez lá, fez-se lá o quê? Fez-se lá o Pagador de Promessas, fez-se lá o Deus lhe pague. Foi verdade. O Pagador de Promessas e o Deus lhe pague foram lá feitos no Sporting. Depois dali é que de facto que vimos aqui para a Liga, ou para a Ana Pereira. E é a partir daí, portanto, quando começo a ter um relacionamento com o Virgílio. Depois começaram-me a convidar para ir para outros lados. Eu fiz revista na Arruda, fiz 2 revistas na Arruda, fiz 6 revistas em Canados, fiz 2 em Bucarréus, fiz parte, digamos, do julgamento do Bacalhau em Alhandra. Também escrevi algo, não foi total, escrevi algumas quadras para esse julgamento na Alhandra. E olha, passei assim 46 anos de vida aqui em Alenquer. Em 80 houve aí nos 500 anos do nascimento de Camões, não sei, morte, não faço ideia. A Câmara faz um desafio aos dramaturgos de Alenquer para escrever alguma coisa sobre Camões. E é o Virgílio que escreve uma coisa que por acaso com muita piada, que
foi o que era o banquete. O Camões dá um banquete na Índia, em que portanto, a gente se admira como é que o Camões não tem um tusto, consegue, vai dar um banquete para os portugueses. E então era aquele banquete que ele fez com os poemas, em cada prato havia os poemas. Portanto, aí é o primeiro contacto, não vamos chamar profissional, mas é contacto de teatros que eu tenho de facto a sério com o Virgílio. Tivemos logo algumas guerras, não sei quando, porque ele tem um conceito diferente do teatro. Pronto, depois em 2009, sim, em 2009 o convido para fazer como é que ele se chama? O Santo Inquérito. E ele depois faz comigo o Santo Inquérito, faz o Felizmente ao Ar, Santos Bamberg. Temos feito aquelas reconstituições históricas, feiras medievais. Não sei. É um homem com uma expressão muito bonita, com uma expressão corporal, que ele calado, ele sem dizer nada, a própria expressão dele é incrível. É um homem da velha escola, do Teatro Popular de Lisboa. É um homem com muita piada, eu gosto muito dele. Mas ele dizia-me isso, que fez muito teatro de revista, muita animação também. O Álvaro, quer dizer, era tudo livros, fez uma quantidade de peças, mas tudo de livro. E então, ele convidava-me sempre, vamos dar, faz aquela personagem assim e tal, não sei o quê, a convidar-me a interpretar. E eu, bem, arranjámos ali uma amizade. Pessoas que gostam de teatro já sabem como é. Sempre precisávamos de alguma coisa, um texto que o Manuel Virgílio escreveu ou que alguém escreveu, é Virgílio. Virgílio, tem, então como é que arranjamos? Ele sabia sempre tudo e conhecia toda a gente, de todos os sítios, não é? O Virgílio era o guarda prisional, o Adolfo também entrou nessa peça, o Armando. Todos eles, quando me veem, das primeiras coisas que falam é da Branca Dias, do Santo Inquérito. Foi uma peça que nos marcou bastante. Retrata muito bem a altura da Inquisição e a Branca Dias foi uma vítima da Inquisição. A peça, sobretudo, e foi isso que esta peça me ensinou, que tudo aquilo que eu sentia necessidade de dizer estava lá. É uma peça que já tem muitos anos, mas muito atual. E a Branca Dias acaba por morrer porque eles querem que eu assuma uma coisa que eu não sou e preferiam matar pessoas do que as pessoas terem a sua própria razão. E foi aí que eu encontrei a atualidade, embora hoje em dia não matem assim, com tanta facilidade, não é? Mas a injustiça daquela altura, sim, revê-se hoje em dia em várias situações. A relação com o grupo sempre foi muito boa. Foi a última peça que eu fiz, mas adorei. Também era encenador, não é? Sim. E como é que era o público? O público aparecia muito? Como é que... Era muito acessível, era, sim senhor. Gostava muito, até exigia muito mais, porque é claro, eu tinha o meu emprego, não é? Eu tinha que também cumprir com os meus deveres profissionais e não podia dedicar só o tempo a escrever teatro, não é? Eu cheguei a escrever, na altura, numa noite escrevi uma revista completa, com música, com os quadros, tudo. É verdade, eram 7 horas da manhã, acabei a revista. É verdade. Porque, é claro, eu tinha que me servir da noite. Para mim, o dia era 24 horas, mas ainda tinha a noite, como eu costumava dizer. Como é que publicou algumas dessas... O povo era muito acessível, e gostava muito. Ainda hoje. É uma coisa que eu prevencio fico muito admirado. É que eu às vezes faço aqui as portas e fez entrar aqui muita gente, e muita gente não. Eu não faço a mínima ideia de onde é que vai. E consigo fazer aqui espetáculos, há 14, 15 espetáculos que não são escutados. Que é muito bom. Claro que eu sei que a trupe já tem o seu público. Que se calhar nos seus primeiros, não sei, se calhar até teve sempre para o público, como era teatro. Isto porquê? Se calhar é uma maneira inteligente de agarrar público.
é fazer teatro de rua, portanto, e ir às próprias localidades. Mas claro que isto não é chapa assim, porque há grupos que vêm, que têm cá vindo e que nós temos feito algumas coisas com outros grupos e as coisas não funcionam assim tão bem. O público também quer, e eu acho que ainda continua a ser assim, é um bocado desconfiado. O Manuel Gírio dizia que os primeiros 5 espetáculos eram para gente de fora. E a partir daí começava a aparecer o público de Alenquer. Porque era um bocado. Ouviam dizer aos outros se a coisa era boa, que quem é que falava, se falavam deles, se não falava, porque a revista depois tinha a sua parte para a crítica local. Assim. E depois então aí começavam a aparecer. Pronto, hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes. Mas eu posso dizer que fico muito contente quando vejo que se calhar 70% ou 80% da plateia que a gente gosta. Fico muito contente. E cobravam bilhetes? Como é que se fazia? Na altura, a gente. Isto é mesmo assim. A gente, para comprar uma saia para uma atriz, umas calças para um ator, tinha que quantas vezes não saí dos bolsos dos diretores o dinheiro para comprar determinada roupagem para determinado ator ou atriz. E então a gente cobrava um bilhete simbólico, digamos que era um bilhete simbólico. Ainda hoje, ora, a última peça que eu fiz foi O Sangue dos Vanbertes. O que eu fiz, atenção, não é de minha autoria, eu interpretei só, fiz de jornalista. Eram 5 euros. 5 euros de entrada. Estou a lembrar que a última peça que nós tínhamos, que era a Berra do Morto, acabámos com a lotação escolar. Fizemos 14 ou 15 espetáculos, depois não fizemos mais porque começámos a perceber que o autor não deixava de apresentar a peça. A 3 dias da estreia, temos uma comunicação da Sociedade de Autores que o Vicente Sanches não deixava de representar a peça. A obra do Vicente Sanches pode ser representada. Sabia disso? Pois, eu também não. Para nós era uma coisa normal. Olha, Sociedade de Autores, timba, autorização para. Publicou algumas destas peças ou estão. Não. Existem. Onde é que estão estes guiões? Estas Ora bem, peças? digamos que esses guiões foram muito maltratados. Minha culpa. Porque eu tenho esses guiões dentro de uma caixa de papelão que está cheia de peças, revistas, teatros, sei lá, que deviam estar classificadas, deviam estar ordenadas por anos, pelos anos, e tenho aqui tudo em monte. É verdade. Quanto a publicações, tenho uma cena por causa de publicar. Há páginas tantas, a Sociedade de Autores manda-me um postal a convidar-me para eu ser associado, porque teve conhecimento que eu tinha escrito já não sei quantos teatros, não sei quantas revistas, não sei quantos quê, para eu ser sócio da Sociedade de Autores. Eu, na altura, tinha uma peça em cena, que eram os 2 compartimentos. Foi as únicas peças que eu interpretei que não era de minha autoria, que era do Avelino Cunhal, que eu tinha alterado o texto, que é verdade, e que tinha cobrado, tinha feito bilheteira. Ora, a Sociedade de Autores não tem mais nada. Agarra, escreve um postal outra vez para casa, que eu tinha que pagar 2% da bilheteira que tinha cobrado até à data, e cria uma carta do autor da peça, me autorizava a mexer no texto. Na altura trabalhava ali na Câmara um senhor que via muita macieira.
E então dizia que era muito amigo do Avelino Cunhal e foi ele que me trouxe o livro onde estava descrito a peça. Ah, sou muito amigo. E digo assim, epá, eu li a peça, gostei da peça, só que havia uma personagem, que era o Chico Pinho, que era só falado, que era o pai da criada, que era só falado. E eu entendi que se ele fosse apresentado, se ele tivesse presença em palco, que a peça ficava mais rica. E disse ao indivíduo. O indivíduo, no outro dia, chega ao médico e diz, olha, o autor disse que se hoje tivesse que escrever aquilo de novo, punha o Chico Pinho em palco também. E eu não fui de modas. Há que fazer um guiãozinho para a presença do Chico Pinho. Ora, mentira. Isso era tudo mentira, que ele conhecia tanto o Avelino Cunhal como eu. Nunca ouvi. Quer dizer, os homens atacaram-me aí, o último postal até dava como que um arrolamento aos meus bens. Quer dizer, judicialmente, ou eu pagava depois já uma multa que já ia nessa altura, em 300 e tal escudos. E eu dizia, então peraí que já te digo, agarro uma folha de papel e escrevo. Excelentíssimos senhores, tenho-vos a comunicar que os bens que eu possuo e que estão em minha casa não estão em meu nome. Em meu nome há só uma peça, o penico. Sirvam-se, faz favor. Gil da Silva Moraes, mandei a carta para baixo. Essa carta diz que está em exposição na Sociedade de Autores. É verdade. Sócio do clube, e teve o atrevimento de se calhar julgar que a gente estava ricos, estávamos a ganhar uma fortuna, não é? Quando às vezes só para pagar a luz dos projetores o dinheiro não chegava. Mas pronto, tenho essas cenas assim, mas os guiões estão maltratados, digo já. Ainda a última revista que eu escrevi foi para a Ruda. Foi para a Ruda, para a Ruda. Eu aqui há uns tempos precisei de lá recordar umas quadras e fui ver, arranquei 2 folhas àquilo. Estão assim, estão muito maltratados, coitadinhos. Eu conheci em circunstâncias académicas, portanto, o Sr. Professor António dos Santos Pereira, professor de História na Universidade da Beira Interior, e quando ele me foi apresentado, ele diz-me assim, é de Alenquer, sou uma terra com tanta história. Sabia que o Gil Vicente é de Alenquer. Já agora que estamos a falar de teatro, e ele assim, olha, não sabia. Isto também é um bocado problemático. O Gil Vicente, hoje dizem que o Gil Vicente Ourives, que fez a Custódia de Belém, essa peça ímpar da nossa ourivesaria, não é o mesmo que fez os autos de teatro e tal. Pronto, mas o homem do teatro, o Gil Vicente do teatro, diz-me ele, o Gil Vicente do teatro, portanto, nasceu em Alenquer. A família dele era de Alenquer, eram os donos da Quinta da Marinha, ali ao Carregado, e foi ali que ele nasceu, isto está tudo na minha tese de doutoramento e tal. É bom que alguém se lembre de ir mais longe, investigar esse aspecto tão interessante relativo a Alenquer. Como vê, Alenquer é uma terra com muita história, não é? Até o Gil Vicente é de Alenquer. Apaixonei-me pela região, porque, não sei se sabem, mas Alenquer tem muita história. É muita história que a própria história omitiu. Sim. Isto era a Folha de Sala. Foi um espetáculo que fiz no Teatro Ana Pereira, na Vila Alta. Natural de Lisboa, Simão Bernardo veio para Alenquer com 7 anos e por isso considera-se um alenquerense, que quer contagiar os outros com a sua paixão por Alenquer. Citando-me, aos poucos fui-me apercebendo de como esta vila, mas também o seu concelho em geral, tem uma história tão fascinante, mas ao mesmo tempo tão esquecida. E esta peça tem essa ambição de mostrar Alenquer, mas não apenas as suas virtudes, mas também os seus defeitos. Entrevistei alunos, presidentes, vereadores, historiadores. Então tive 2 meses de pesquisa e um mês para fazer concepção do espetáculo. Então o espetáculo chamou-se Criou-me Portugal na Verde e Cara Pátria Minha Alenquer, frase de Camões, não é? E assim chamou-se
o espetáculo, ou criou uma Alenquer, entre aspas, reticências. Tive 3 meses a pesquisar sobre a história da Alenquer. Isto foi, lá está, é o cartaz. Sabias que encontraram um dinossauro em Alenquer e não estamos a falar de um dos atores principais. Aqui sobre o rei sepultado. E aqui sobre... Sabias que o presépio de Alenquer é uma homenagem às vítimas que morreram nas cheias? Ainda bem que esta peça na Vila Alta. Foi um colega meu, Nelson Silva, que me ajudou a elaborar estes cartazes. Depois tínhamos uma cena do Hotel de Ville, que é uma cena do Manuel Gírio. A prostituta era uma cena que a Manuela Castilho e eu desenvolvemos. A ideia partiu da Manuela, em que a Manuela fazia de uma prostituta que se chamava Alenquer. E então nesta cena, basicamente, ela dizia que as pessoas só iam ter com ela para dormir, porque Alenquer é... Agora acho que já estamos a mudar isso, mas na altura era muito... As pessoas vinham para aqui dormir, ou seja, ninguém trabalhava cá, vinham todas para Lisboa e pouca gente trabalhava aqui. E então era a prostituta de Alenquer, que as pessoas só queriam ir dormir com ela, mas não lhe davam trabalho. Iam dar trabalho a Lisboa, mas ali era só para dormir. Fomos primeira página do jornal. Tínhamos uma cena na peça que era sobre as expressões alenquerenses, com sotaque também. Cada elemento dizia expressões únicas daquela freguesia. Portanto, isto foi em 2014. Isto foi outro grupo que eu tive nos Casais Novos, na União Desportiva, Recreativa e Cultural dos Casais Novos. Tinha 4 alunos e fizemos uma aula aberta sobre o tema À Procura do Meu Ator. Este foi o meu primeiro caderno do ator. Foi o meu primeiro. Tenho aqui coisas do conservatório. Apontamentos. Exercícios. E bem preenchido. Desenhos. Isto foram ideias de espetáculos. O meu primeiro espetáculo oficial em Alenquer foi o Príncipezinho, no auditório da União de Góis. E enchi 236 pessoas e tive que mandar pessoas embora. Lembro disso muito bem. Foi um dia que eu organizei, que era o dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro. Depois, à tarde, tive lá palhaços, animação, várias coisas a acontecer, e depois à noite tivemos o Príncipezinho. Aí também se fez muita representação, representou-se o Real Saloio do Manuel Gírio, fez lá uma coisa muito gira em 1970, que foi uma sequela local do Zip Zip, que foi o Zop Zop Catrapum, que meteu também representação de revista, entrevistas. E depois houve, por todo o lado, mas em muitos concelhos houve sequelas. Portanto, grupos de amadores fizeram versões locais do Zip Zip. E aqui em Alenquer também se fez o Zop Zop Catrapum, que foi organizada pela secção cultural da Sociedade da União Musical Alenquerense. Foi muito giro. Havia ali um jogo sempre com as autoridades a não quererem que aquilo corresse bem, não é? Porque vivíamos os tempos em que vivíamos, não é? Chegaram a ter a polícia, a PSP à porta a querer acabar com o espetáculo. Portanto, o homem que estava à frente disso era o Gualberto, que é outro homem do teatro cá em Alenquer. Tem feito um trabalho também notável, portanto, no teatro local. E é um autor premiado.
E então, pronto, aí no auditório da Damião de Góis também se fez muito espetáculo e continuam-se a fazer espetáculos. E antes de ver ali este edifício que nós conhecemos, com o auditório da Damião de Góis, foi construído sobre o que já existia, que se chamava o Alenquer Cine, que era o cinema, já era um edifício moderno, já dos anos 50. Mas antes disso existiu ali um barracão, que está naquela fotografia que lhe mandei, era mesmo assim que te chamavam, o barracão do cinema, não é? Não tinha condições nenhumas. Eu tenho uma vaga ideia de ainda ter lá entrado, para a mão do meu pai. Não sei se é possível ter uma memória tão antiga, mas eu tenho essa memória de ver um filme de espadachim, de entrar lá e estar a decorrer um filme de espadachim ali no barracão do cinema. Aí representaram também diversos grupos locais. Um homem, lá, o Joaquim Bacelar foi um homem que fez aí muito teatro, não é? Portanto, ele escrevia todo o tipo de teatro, encenava, representava, teve na sua família boas atrizes de teatro, como foram as irmãs Bacelar, uma ainda é viva, felizmente, a outra faleceu há relativamente pouco tempo. Portanto, esse local aí também foi outro dos locais em que em Alenquer se fez teatro. Agora que já voltei, tentar ajudar mais aqui a comunidade de Alenquer, estar mais presente, tentar fazer mais teatro para eles, oferecer-lhes mais teatro. Estou a começar aulas de teatro também em Alenquer para também ajudar. Não vi ninguém dar aulas de teatro, então estou a conseguir a pouco ajudar a comunidade. Esse é o meu objetivo, é fazer teatro. 1, 2, 3, 4 e 5. Vão criar uma cena sobre esta temática. Não era preciso, acho eu. Sejam mais claros na ideia. Não era... Less is more. E mais? Uma forma de fazer reciclagem, utilizar coisas. Sim, Simão. Agora. Não é que a Trisha tem produtos próprios. Não seja mau. São produtos próprios. Bem, agora vamos ao que realmente... Não. Certo. Essa senhora está quase morta, coitadinha. Não sei o que é que se pode fazer à senhora. Minha senhora, sente-se bem ou sente-se mal? Sinto-me mal. E a senhora atribui isso ao plástico, quando toda a gente sabe e vê na televisão que o plástico mata mulheres. O Frederico explorou a ideia até ao fim. E a partir dessa frase, do que é real, essa pergunta, temos a palavra atualidade. Portanto, temos vários conceitos na atualidade e debruçamos na questão o que é real. E, portanto, estamos a fazer vários exercícios e depois vamos fazer uma aula aberta sobre este conceito do que é real e as pessoas questionarem se estamos a dizer a verdade ou se estamos a mentir. Como eu me vejo a trabalhar. Vejo-me a trabalhar muito, né? Acho que os artistas sempre se referiram disto. Se queremos trabalho, temos de trabalhar muito para ter trabalho. Isto foi outra peça que eu fiz no Teatro na Pereira. Que isto é a praça, não sei se reconhece o banco, mesmo em frente ao teatro. E eu fiz com, na altura, uma colega minha que era a Federica, uma italiana. Este era o bilhete. E era o Last Call, foi um conjunto de textos que eu recolhi. E então a peça passava-se num aeroporto e era uma história curta, a peça tinha cerca de 45 minutos. Também foi depois do Criou-me Alenquer. E pronto. Estou a pensar na minha próxima peça para aqui, eu não sei bem o quê, mas hei de fazer. Com o anjo São Miguel e sua espada justiceira, Descansa em paz. com a chave que tudo abre e a mão que tudo cerra, Descansa em paz. com os bem-aventurados e as florinhas da terra, Descansa em paz. pior do que se tivesse passado um rebanho de cabras. Mãe, não diga isso. Põe no meu quarto.
É assim que se tem de falar neste maldito povo sem rio, terra de poços, onde se bebe sempre a água com medo que esteja envenenada. Filha, dá-me um leque. Toma. É isto um leque que se deu uma viúva? Vai buscar o leque negro e aprenda a respeitar o luto do teu pai. Não achas que hoje ainda seja possível ter aqueles ambientes? A verdade é essa. Se calhar muita gente que vai entrar por aquela porta e sentar-se naquela cadeira e que vai sentir, se calhar, eu já senti isto, eu já pensei isto. Estão a fazer? Estamos para aqui. Já é a terceira vez que me dizes isso e eu não tenho querido responder. Bastante menos, muito menos. Não quero ouvir falar mais nisso. Mãe, Angústias? Tiveste a coragem de pôr pó de arroz na cara? alimenta essa esperança. Esquece-me. Faz o que quiseres. Mas, por favor, não vás contra as leis de Deus. Cala-te! Há uma coisa que eu sempre tive e continuo a ter. Não gosto de fazer uma peça de época com as pessoas que não estiverem vestidas de época. Isto é a minha concepção. Alguém está a falar de 1500 para de fato e gravata para dizer que eu dou um João de não sei quantos, pá, acho que é muito mal. Ou então assume-se que aquilo é mesmo uma paródia, pá, e a coisa funciona. Agora, se é de facto, e não estamos a falar de fazer uma reconstituição histórica, mas de fazer aquilo que o autor escreveu, que é uma coisa que se deve respeitar muito, é o autor, e se o autor respeitou, quis assim, é assim que se deve fazer. É de época, tem uma carga boa para mim como atriz. É uma experiência espetacular. Pessoas que vão fazer isto com pessoas que eu não conhecia, está a ser mesmo muito bom.